Olá, queridos alunos e alunas do London, aqui professor Edmar, Geografia do Brasil, para mais um vídeo a respeito da matéria da apostila 6. Vamos lá. Bom, deixa eu trazer para cá. Entre os assuntos da apostila 6, destaca-se a indústria, a economia brasileira de uma maneira geral, com mineração, mas principalmente a indústria brasileira. E quando a gente pensa na indústria brasileira, a gente pensa no histórico, né, de desenvolvimento dessa indústria. E um dos períodos de maior crescimento da indústria foi durante os anos 50, 60, 70, que é o governo Juscelino Kubitschek e o governo militar, da ditadura militar. Essa questão aborda justamente esse período, esse pós-Segunda Guerra Mundial, esse momento de intenso crescimento econômico no Brasil e também da indústria, enfim, e também as suas crises, as dificuldades que o Brasil enfrentou nesse período. Então vamos ver aqui o que a questão nos apresenta. Em meados da década de 1970, as condições externas que haviam sustentado o sucesso econômico do regime militar sofreram alterações profundas. As condições externas que embasaram o sucesso econômico do regime militar e as alterações que sofreram em meados da década de 1970 podem ser exemplificadas, respectivamente, pelo quê? Então, é uma questão difícil, essa foi uma questão complicada, complexa, difícil de entender, né? O enunciado truncado, enfim, com muito conceito, com muito conteúdo. Então, foi uma questão que desafiou aí a todos. Então, vamos, analisar as alternativas e ver o que tem de certo e de errado e aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos sobre esse período da ditadura militar, do regime militar, aqui no Brasil. Vamos começar aqui pelo item A. Vamos ver o que está apresentando aqui. Então, ó, são duas coisas que você tem que pensar nessas alternativas, né? Que você tem que buscar. Primeiro, as condições externas que embasaram o sucesso econômico, ou seja, por que que teve um sucesso econômico no período do regime militar entre o final dos anos 60, começo dos anos 70, para ser mais específico. E aqui, ó, nós já temos o nome desse período, inclusive, um milagre econômico. Olha o nome, milagre econômico. Ele foi de 69, 68, de acordo com alguns autores, até 73. Foi um período de grande progresso, de grande crescimento econômico, de avanço à indústria, enfim. O que que embasou isso? Quais foram as condições externas? O que estava acontecendo lá fora do Brasil que ajudou o Brasil aqui a crescer nesse período? Pelos investimentos oriundos dos países do leste europeu. Gente, o que que é leste europeu? É a porção oriental da Europa, né? É a porção leste da Europa. E quais são os países do leste europeu? Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia. Na época, não existia ainda independentes, mas o que hoje seria Ucrânia, Bielorrússia, são países que ou eram parte da União Soviética, como esses dois últimos que eu citei, a Ucrânia e a Bielorrússia eram partes da União Soviética, ou eram estados satélites, aliados, subalternos à União Soviética, dentro daquele contexto de Guerra Fria. Ou seja, não faz sentido que países socialistas, comunistas, aliados à União Soviética, viessem investir dinheiro justamente no período da ditadura, que era anticomunista, antissocialista, aqui no Brasil. Então é completamente absurda essa A, porque ela afirma que países do leste europeu estavam investindo dinheiro no Brasil, e isso é completamente equivocado, tá? Lembrando que a segunda parte pede o que que aconteceu lá fora que meio que atrapalhou esse crescimento, que contribuiu para a crise que sucedeu a esse milagre. Ou seja, o que que acontece a partir de 73 que torna a economia brasileira muito problemática, caótica, em crise?
Vamos ver o que que ele afirma aqui. Pelo aumento gradual dos preços em dólar das mercadorias importadas. Se fosse um aumento gradual, gente, dificilmente haveria assim um choque tão grande, né? Um impacto tão imediato. Então é uma coisa que a gente já desconfia. E o que que a gente precisa lembrar? Que nessa época da ditadura, as importações não eram muito facilitadas, não. O regime militar ele era muito protecionista, os impostos de importação eram muito altos, então era difícil entrar produtos importados prontos já no Brasil. O que havia, sim, era uma facilitação para a entrada das multinacionais para produzirem no Brasil, mas não a entrada dos produtos já prontos no Brasil. Então também não se sustenta essa segunda parte. Não está errada. Agora eu convido vocês para me acompanhar aqui na alternativa E, tá? Então eu vou pular a B, a C e a D, vamos para E. Pela exportação de tecnologia brasileira de informática. Gente, o Brasil, hoje, no século 21, 2025, é um exportador de tecnologia na área de informática? Definitivamente não, não relevante. Imagina nos anos 70. Então, completamente absurda também essa afirmação de que o progresso econômico, né, a prosperidade econômica, o crescimento econômico estava embasado na exportação de tecnologia na área de informática. Completamente absurdo. E aqui a segunda parte, né, o que que teria motivado a crise e pela recessão econômica enfrentada pelas principais potências do Ocidente. Olha, de fato, meados aí dos anos 70 foram um momento difícil para a maioria das potências do Ocidente, Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, enfim. Porém, falar em recessão talvez seja até exagero, porque recessão é quando o PIB diminui durante muitos e muitos trimestres, anos, né? Enfim, seguidos. Então, isso não aconteceu de fato. Talvez um crescimento mais lento do que vinha acontecendo, talvez alguns momentos ali de dificuldade pontual, mas não uma recessão generalizada nos países ocidentais, como afirma aqui. Então, também essa segunda parte não se sustenta, tá bom? Agora, a D, aqui em cima, pela ampliação da capacidade industrial dos demais países latino-americanos. Então, quer dizer que o Brasil teria sido beneficiado, o milagre econômico aconteceu pela ampliação da capacidade industrial dos demais países latino-americanos. Gente, o México e a Argentina talvez até tenham tido ali um crescimento de destaque, mas tirando o México e a Argentina, aqui na América Latina, nenhum outro país apresentou algum desenvolvimento industrial relevante, ser pontual, enfim. E o fato de países latino-americanos estarem crescendo sua indústria também não faz muito sentido e isso repercutir positivamente no Brasil. Então, não tem nenhuma sustentação essa afirmativa aqui da D, a segunda parte, né? Pelo crescimento das taxas internacionais de juros. Aqui já temos um spoiler da alternativa correta, que não é essa D, mas que a alternativa correta, de alguma forma, contempla algo que está relacionado com esse crescimento das taxas internacionais de juros. Então, sim, ocorreu um aumento dos juros internacionais nos anos 70, a partir de 73, e isso contribuiu muito para a crise no Brasil. Tá? Então vamos ver em qual alternativa algo que tem alguma relação com isso aparece. C. Pelos esforços norte-americanos de ampliar sua intervenção econômica na América Latina. De fato, os Estados Unidos têm uma presença, uma intervenção forte na América Latina, isso é notório. E os Estados Unidos têm a ver com o nosso crescimento econômico, sim. Isso também é notório. Agora, ampliar a intervenção, essa palavra intervenção soa muito forte. Talvez uma parceria ali, né? Mas intervenção soa um pouco forte. Talvez um exagero. Enfim, vamos ver a segunda parte aqui, o que que ela nos apresenta. E pela redução acelerada da dívida externa brasileira. Essa jogou por terra a possibilidade de ser a alternativa C a correta. Por quê, gente? Ela não faz nem sentido. Veja, está pedindo aqui essa segunda parte, né, da alternativa
ela tem que apresentar algo que contribuiu para o fim do crescimento, para o fim da prosperidade, para a crise. E redução acelerada da dívida não é algo ruim, seria algo bom se tivesse acontecido. Então, a redução da dívida não estaria relacionada a uma crise, ao fim do ciclo positivo, né? Fim do milagre. Isso seria algo positivo. Então, não faz nem sentido. E é notório que durante a ditadura, né, o regime militar, a dívida brasileira aumentou muito. Ela aumenta muito durante o governo JK, ela aumenta muito durante o regime militar. Então, não se sustenta. Nos sobra B, de bola, pela ampla disponibilidade de capitais para empréstimos a juros baixos. Olha só que legal, pessoal. Quando começou o regime militar aqui no Brasil, em 64, o mundo capitalista, né, Estados Unidos, Europa, estava vivendo um momento de muita prosperidade, de bonança, né, de crescimento. Então estava sobrando dinheiro nos bancos e os bancos não sabiam o que fazer com isso, então eles começam a oferecer empréstimos a juros baixos, como se fosse uma empresa qualquer que quer fazer uma liquidação de suas mercadorias, uma loja de roupa que está cheia de, né, está com o estoque cheio e vai vender essas roupas bem baratinho, fazer uma mega promoção ali, liquidação. Então os bancos estavam fazendo liquidações de dinheiro emprestando esse dinheiro a juros baixos. Quem foi que levantou a mão e falou: Eu quero dinheiro a juros baixos? Os militares. O regime militar brasileiro pegou muito dinheiro emprestado com bancos, principalmente dos Estados Unidos, a juros baixos, o que de fato era algo bom, porque o Brasil precisava crescer, precisava de infraestrutura, precisava de obras, enfim. Então, pega esse dinheiro a juros baixos, paga uma parcelinha ali barata, vantagem. E de fato foi isso que sustentou o milagre. Olha só, milagre econômico, benefícios. O crescimento acelerou muito, o PIB cresceu muito, né? Enfim. Porém, porém, o que que aconteceu em 73, que aí de 73 em diante, 74, 75, até os anos 80, foi ladeira abaixo e aí o Brasil mergulhou numa crise, né? O que que mudou no mundo que atrapalhou? Olha só, é a B aqui. E pelo aumento súbito do custo de importação do petróleo. Quem se lembra da guerra do Yom Kippur, lá no Oriente Médio, em 1973, em que os países árabes e Israel se enfrentam, os Estados Unidos apoiam Israel, e então a OPEP, que é ali a organização, né, dos países exportadores de petróleo, que tem países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Catar, Kuwait, eles intervêm e elevam o preço do barril do petróleo de forma abrupta, de 2 dólares e 70 vai para 11,20, de modo que o mundo vive o primeiro choque do petróleo. E como que o Brasil se prejudica com isso? Porque o Brasil, na época, não produzia quase nada de petróleo. A Petrobras ainda estava começando a produzir petróleo no Brasil, enfim, e a gente importava petróleo. O petróleo era baratinho, a gente importava, gastava pouco dinheiro, estava tudo bem. Só que aí o mundo vive uma crise, esse choque do petróleo, e o petróleo dispara. Quando o petróleo dispara, tem comprometimento no consumo, enfim, então aquilo que estava bom já não fica mais. E os bancos que estavam com dinheiro sobrando puxam o freio de mão e param de emprestar dinheiro. Então é como se a gente desligasse a irrigação do jardim. Então, aquela economia do milagre que estava sendo irrigada com esse dinheiro de juros baixos, acaba esse ciclo. E por que que acaba? Como reflexo do choque do petróleo, os bancos param de emprestar dinheiro, ou pelo menos aumentam muito os juros, né? Enfim, e aí o Brasil vai ter um problema gravíssimo de falta de dinheiro e a economia vai entrar numa espiral inflacionária que vai durar aí até meados dos anos 90, que só vai ser resolvido com o Plano Real, na década de 1990, ou seja, a gente passaria por maus bocados aí nos anos seguintes, nos 20 anos seguintes a essa crise do petróleo. Beleza? Bom, só para a gente aprofundar mais um pouquinho, queria que vocês observassem aqui esse gráfico que mostra, gente, olha só que interessante. Quando começa, né, o regime militar, o golpe aqui em 64, olha o salário mínimo do Brasil, onde é que estava. E o que que os militares fazem?
que contribui até para essa prosperidade econômica. Os militares promovem um arroxo salarial, ou seja, eles começam a não reajustar o salário de acordo com a inflação. A inflação é alta, mas o salário não acompanha. Então, o salário vai perdendo valor, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. O que pode ser muito ruim para os trabalhadores, mas é bom para o empresário, para o empresariado, que vai gastar menos dinheiro pagando salários, o que acaba sendo bom do ponto de vista da lucratividade, da competitividade, né? Enfim, então teve essa questão. E aqui essa capa de revista da época que mostra vou até puxar aqui, ó, que mostra os árabes, né, o pessoal lá do Oriente Médio, aqui uma bomba de gasolina de posto, né, enfim, e aqui a manchete, né, petróleo, uma arma decisiva na guerra. Por que essa manchete tem sentido? Porque o pessoal lá aumentou o preço do petróleo como uma forma de punir os Estados Unidos, que haviam ali, né, atuado contra eles na guerra do Yom Kippur, a favor de Israel contra os árabes. Então, para punir os Estados Unidos, os árabes usaram como arma a elevação do preço do petróleo, já que os Estados Unidos também era, na época, um grande comprador de petróleo, importador de petróleo. Beleza? Ok, pessoal. Valeu, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Um abraço.